Fala pessoal, tudo bem com vocês? Taylor aqui mais uma vez. Eu acabei de receber diretamente da Sony São Paulo, na verdade de São Paulo, né? Sony Brasil. Este fone aqui é o WH-CH510. Obviamente eu vou abrir ele, vou fazer um unboxing, uma análise, uma opinião sincera se vale a pena ou não, e vou trazer aqui em primeira mão para vocês, ok? Então vamos que vamos. Eu vou abrir com vocês aqui este pacote. Confesso que não sou muito bom em abrir pacotes, mas juro que darei meu melhor. Vamos juntos desembalar aqui esse fone e ver o que é que vem na embalagem. Eu sou perdidinho para abrir uma embalagem. Eu nunca sei por onde começar. Pera aí. Ok. Uau! Uau, uau, uau! Temos aqui um pacote da Sony, um envelope. Vamos abrir aqui. Sony, oi Taylor, olha só o que chegou, o mais novo headphone da Sony, o WH-CH510. Com ele você garante até 35 horas de autonomia de bateria para ouvir suas músicas e podcasts favoritos. Com apenas 132 gramas, o aparelho é confortável e prático, o ideal para o uso no dia a dia. Além do cabo USB tipo C, carregamento rápido pela tecnologia Quick Charge e compatibilidade com o aplicativo Headphones Connect para ajustes via smartphone. Esperamos que goste. Um abraço, Sony Brasil. Muito legal, muito show. Eles mandaram da cor azul. Olha isso, que top, hein? Sony WH-CH510. 35 horas de bateria, 132 gramas, Bluetooth. Nossa, eu já estou bem ansioso para abrir isso aqui e ver o que tem aqui dentro, hein? Os fones em si, obviamente. Aqui alguns manuais, o cabo, o carregador. E aqui é o grande astro, WH-CH510. Olha que bacana. Vou tirar essa embalagem daqui. Muito legal, muito bonitão, bem leve. Eu tô doido para testar já. Sony, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola o fone, muito lindo. E agora a gente vai testar e ver como se sai essa coisinha linda aqui. Gravando, comecei a gravar mais uma vez porque acabou a bateria. Bem, então faz mais ou menos uma semana que eu tô testando esse fone. Agora eu posso garantir que eu posso vir aqui e falar para vocês com integridade o que eu tô achando, qual a minha opinião, quais os detalhes que eu percebi e tudo mais. Em primeiro lugar, eu tenho o costume de falar sobre o design. Ele é feito todo de plástico, o design dele, ó. Ele é todo de plástico, ele gira aqui, as conchas giram aqui, ele tem uma textura bem bacaninha, bem interessante aqui. Aqui em cima no arco a gente pode perceber que não tem nada de borracha, nada para proteger aqui em cima. E do outro lado, a outra concha que também gira. As conchas aqui eu percebi que elas são bem macias, são bem confortáveis quando você coloca no ouvido. É bem tranquilo, não tem erro. Não sei se dá para ver aqui. O acabamento aqui é bem feitinho, é bem legal a construção dele. Por mais simples que seja, é muito bem feito, muito bem feito. Aqui embaixo tem os botões para ligar, para passar a música para frente ou passar para trás ou aumentar o volume. E aqui tem um conector USB-C. Claramente a gente percebe que este fone ele é um fone de entrada. Ele não é um fone premium e nem um intermediário. Eu diria que ele é um fone de entrada. Confesso que não botei muita fé na hora que eu peguei ele na mão pela primeira vez. Fiquei pensando, será que o som é bom? Será que a durabilidade dele é boa? Enfim, uma coisa que me chamou bastante atenção
é o peso. Ele é extremamente leve, muito leve mesmo, pesa apenas 132 gramas. Ele é leve, ele é prático, isso é uma coisa que eu gostei demais. Você coloca aqui e parece que você nem sente que está usando, de tão leve e tão prático. Eu gostei muito dessa questão de praticidade. Apesar da construção ser de plástico, ele é bem bonito, ele é muito bonito, o design dele é bem bonito, muito bem feito. É simples, mas bem feito. Você vê aqui que não tem nenhum detalhe assim de rebarba, nem nada do tipo, ele é bem feitinho. Claramente é um produto de entrada, é um fone de ouvido de entrada. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a bateria desse bichinho. A autonomia total de bateria deste fone, eu acredito que é um grande diferencial. Ele tem uma autonomia de 35 horas de bateria, que na minha opinião é muita coisa. Eu testei isso na prática, confesso que eu carreguei somente uma vez, e já faz mais de uma semana que eu tô com ele na mão. E uma outra coisa muito legal também é a tecnologia Quick Charge. Em apenas 10 minutos de carga, equivalem a 90 minutos de bateria, ou seja, em 10 minutinhos você consegue ouvir 1h30. Então eu acho que isso é muito legal, ajuda pra caramba. Então em relação à bateria, olha, tá de parabéns, viu? Esse fone aqui é sensacional. Agora quero falar sobre a qualidade do áudio deste fone aqui. Tem uma qualidade de som incrível pelo tamanho e pela leveza que são esses fones. Foi praticamente um tapa na minha cara. Como eu disse no começo, quando eu peguei ele pela primeira vez na mão, confesso que eu não botei muita fé, mas ok, testei e me impressionou. Fiquei extremamente impressionado. Ele possui 2 drivers de 30mm, que não é muito grande, mas ele tem uns graves bem presentes, bem encorpados, que me impressionou muito. Os agudos super legais, então eu tenho o costume de usar o equalizador do player, né? Eu equalizo um pouquinho o grave e eu subo um pouquinho o agudo e o médio eu deixo mais ou menos ali no mediano, então fica um som extremamente equilibrado, muito legal. E para você que gosta de grave, vai sem medo que esse fone aqui eu tenho certeza que vai te agradar. Ele utiliza o Bluetooth 5.0, que é atualmente a versão mais atual do Bluetooth. Ele não tem latência, ele não tem atrasos. Muitos fones que eu já testei, eles têm um pouco de atraso quando você está assistindo algum vídeo ou algo do tipo, mas este aqui não tem, então fiquem tranquilo que a latência desse fone é praticamente imperceptível. Você consegue assistir numa boa e o áudio ele não atrasa em relação à imagem. E onde que você pode usar esse fone aqui? No dia a dia, com certeza, no trabalho, em casa. Para correr é bem legal também, porque quando você coloca assim, ele prende super bem na cabeça e aí você consegue se movimentar, correr tranquilamente. Só tem uma questão que ele não é resistente à água, então se você transpira demais, eu não recomendaria correr ou fazer exercícios, né? Coisas do tipo. Mas para um fone do uso dia a dia assim, ele super atende. Impressionou demais esse fone aqui, é bem legal. Bem, mas nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, obviamente. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos negativos que eu achei desse fone. O primeiro deles é a falta de isolamento do som. Obviamente, por ser um fone de entrada, ele não tem nenhuma tecnologia de cancelamento de ruído. Quando você coloca assim, pelo menos comigo, tá? Ele isola um pouquinho do som, mas você continua ouvindo o que está acontecendo aqui em volta. Ou seja, se você estiver num lugar barulhento, na academia, por exemplo, ou no trabalho, escritório, né, sei lá, o pessoal tá falando muito alto, ou na rua, aquele barulho de trânsito, no transporte público, isso talvez vai incomodar um pouquinho. Depende do ponto de vista, mas você tem que aumentar muito a música para que ele consiga isolar o som externo. Então, dependendo, a situação não é muito legal. Mas para uso no dia a dia, assim, na sua casa, num lugar que não esteja tão barulhento assim, é super tranquilo, maravilhoso esse fone, vai que é sem erro. Talvez essa questão de isolamento pode variar com o tamanho da orelha de cada um. Porque como a concha ela é pequena, esse fone é do tipo on-ear, ou seja, ele fica sobre a orelha, ele não tampa a orelha toda. Então, dependendo o tamanho da sua orelha, eu acho que talvez deve influenciar um pouco no isolamento do som, sei lá, algo do tipo assim. Um outro ponto negativo, não
tão negativo assim, mas ok, eu coloquei aqui como um ponto negativo. Ele não vem estojo para você transportar. Bom, se você precisa transportar, basicamente você vai ter que colocar, você dobra assim, né, até para ele ocupar menos espaço, você coloca na sua mochila, na sua bolsa. Então eu senti falta, sim, de um estojo, algo do tipo assim, pra gente guardar e deixar ele um pouco mais bem protegido. Agora vem a pergunta que não quer calar. Vale a pena esse fone? Levando em consideração o custo-benefício, o baixo custo no sentido seguinte, pessoal. Existem fones da Sony que chegam a custar mais de R$2.000, que são os fones mais premiums. Então, levando em consideração de que esse fone é de entrada, tem um baixo custo, tem uma qualidade de áudio muito legal, muito bacana mesmo, que me impressionou, eu diria que sim, vale a pena com certeza. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que esse fone aqui vai servir para você e vai atender a sua necessidade. Pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Este foi a minha análise desse fone, o WH-CH510 da Sony. Eu vou deixar aqui na descrição o link diretamente da loja da Sony Brasil e também o meu cupom Taylor Beltran. É só você clicar em comprar no fone de ouvido. Embaixo você coloca o cupom Taylor Beltran, que na hora você garante um desconto e é fantástico. Muito obrigado, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta esse vídeo e até mais. Obrigado, tchau!